santidade. Nosso texto base está em 1 Tessalonicenses 4:7. Mateus? Não. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 7. É o 2 ou 1? Primeiro. Qual capítulo? Capítulo 4, verso 7. Deus nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Quebrando o gelo, em sua opinião, o que é viver em santidade? Viver uma vida santa buscando sempre agradar a Deus, fazendo bem para o próximo, né? Buscar ser dignamente que Jesus fez por nós, né? A gente tem que ser fiel a Ele. A gente consegue ser santo 100%? É? A gente consegue ser santo 100%? Não. Porque Não? a gente não pode a gente não pode pensar que a gente é santo. Que como a gente não acredita em santos, eu acho que a gente acredita sim num Deus maior que Deus. Que a gente é falho. Seja qualquer palavra que a gente fala ou pensa, ou pensamento, a gente está pecando. A gente nunca vai ser santo. Verdade. Ensina aí, o que você acha? 100% é difícil. 99,9. Até então nós estamos no mundo, né? No meio da contaminação do pecado. Então a gente tem que ser diferente, né? Tentar andar em santidade, mas 100% santo, só Jesus que esteve aqui que consegue ser. É igual Jesus andou sobre as águas e o discípulo lá não conseguiu atravessar. Quer dizer, ali você já tem uma experiência que, né, o único Deus verdadeiro foi Jesus que atravessou as águas. E o servo dele, quer dizer, às vezes pode ser algum pensamento, algum pecado que ele fez. Acho que isso é uma demonstração que Deus nos prova toda hora, mas a gente é falho. Então você acredita que quando Jesus vier arrebatar a igreja, você acha que a gente vai estar já 100%? Ou não? O que você acha? Assim, eu creio que 100% aqui na Terra ninguém é. Eu acho que nem o melhor pastor, eu acho que não consegue ser 100% santo, né? Porque Deus é o perdão. Mas às vezes a gente se condena aqui, a gente nunca, às vezes, é perdoado assim, a gente mesmo, pela gente mesmo. Mas Deus é o perdão. Acho que a perfeição mesmo ela vai vir só na glória. Acho que aqui na Terra é impossível você ser perfeitinho. Acho que é muito possível. Você acha que o ser humano caminhando com Deus, ele chega até mais ou menos que nível, assim, mais ou menos de santidade? Uns 95% eu chego. Mas os 5% na vida faltando. Uma hora você dá um escorregão. Né? Às vezes sem querer, mas querer. Assim, a carne é falha. É. A gente tem que ter a salvação na alma, né? Que às vezes a gente pode pedir uma pessoa seja com palavras, seja com, assim, como te falar, uma ação da gente. Né? Um instante, né? Vamos dizer assim, né? Da gente, né? Introdução. A palavra santo significa separado. Alguns sinônimos do verbo santificar são consagrado, dedicar, purificar e apartar. Assim concluímos que a santidade se é separado-se do sistema maligno deste mundo para consagrar a Deus. A santificação foi uma exigência de Deus para o povo de Israel na antiga aliança e continua sendo uma exigência para a igreja na nova aliança. O texto lido com base nos ensina que Deus nos chamou para santificarmos e não para uma vida de pecado. Porém, há duas verdades sobre a santidade que não podemos esquecer. Primeiro, a santidade é uma decisão pessoal. Precisamos assumir e desejar viver em santidade.
Segundo, a santificação é um processo contínuo, não acontece de uma vez, mas uma caminhada diária com Deus. Nesta noite vamos aprender juntos 3 benefícios de uma vida santa. Primeiro, profundo relacionamento com Deus. Hebreus 12, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Quem achar, por favor. Pode ler? Pode. Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ninguém consegue se relacionar verdadeiramente com Deus sem uma vida de santidade. Podemos até nos tornar religiosos, mas isso não nos tornará homens e mulheres de Deus. Deus é santo e deseja que sejamos praticantes de sua santidade. É importante lembrarmos que, embora a santificação seja uma decisão pessoal, é impossível vivermos em santidade sem a ajuda do Espírito Santo. Por fim, a santidade atrai os olhos do Senhor para nós e é essencial para mantermos um relacionamento íntimo com Ele. Pergunto, em sua opinião, qual é o pecado que nos tem afastado de Deus? O maior pecado, eu acho que assim, minha opinião, que eu vejo hoje acontecer, eu acho que o maior pecado do ser humano hoje é o ego. Porque assim, não estou julgando ninguém, mas hoje eu vejo que tem muitas pessoas, tanto faz qualquer igreja, tanto faz católica, evangélica, tanto faz assembleia, todas as igrejas, que eu não lembro o nome assim, mas o ego da pessoa, que às vezes eu fico pensando assim, que a pessoa tem que ir num lamento com a igreja, com Deus, é o seguinte, assim, por exemplo, às vezes eu vejo a pessoa aqui dentro da igreja, não estou falando de todas as pessoas, mas eu falo até de mim mesmo, hoje eu tenho que melhorar muita coisa, mas eu vejo que muitas coisas eu melhorei. E assim, vejo assim, tem pessoas que pisam na igreja, participam das coisas da igreja e assim, lá fora no mundo, pratica as coisas totalmente assim, que aqui dentro para Deus não é vago. Eu vejo isso e é como eu falei, acho que quando a pessoa ela deseja mudar e muda, ela tem que focar e ela tem que ser verdadeira. Mas eu acho que o ego do ser humano ele te domina totalmente. A partir daquele momento que você pisa fora da igreja, não falo das outras pessoas, mas falo em mim, mas eu tenho que melhorar. Mas eu vejo que a pessoa ela sai de fora, ela muda totalmente o pensamento. Eu tenho que ir na igreja, sério. Se você está aqui na igreja, você não pode caçar as coisas erradas lá no mundo. Se você está aqui, você não dá, você quer a sua salvação do seu não. E hoje eu vejo a maioria de algumas pessoas que vêm na igreja, mas continuam errando do mesmo jeito. Quer dizer, eu acho que ela está se enganando, ela não está enganando você, ou eu, o pastor, ou qualquer outra pessoa, mas acho que ela está se enganando. O erro dela está dominando ela. Eu acho que ela não. Até se dedica a Deus, sim, mas eu acho que ela vê mais os olhos dos outros, no erro dela, assim, estou postando isso porque eu sou assim, sou assim, ela se inflama no erro, mas buscar Deus verdadeiramente, jejuar, buscar verdadeiramente, eu acho que está muito difícil a pessoa fazer isso. Hoje eu vejo nas pessoas isso, assim, eu não vejo essas pessoas, mas eu no mínimo, tento melhorar e estou melhorando o máximo possível. Porque se eu estou aqui dentro e se eu estou errando lá de fora, de que me adianta vir na igreja? Sua conversão sincera. Não adianta. É a mesma coisa da pessoa entrar um livro que tinha ali dentro e lá de fora está esbanjando um carro. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Acho que não adianta. Se você está aqui dentro, você tem que estar certo. Você errou, você tem que mudar. Mas se você está vindo e errando de fora, você está se enganando.
que o ser humano ele quer ter sempre o melhor, ele quer ser sempre o melhor. Mas a gente esquece que a gente tem que ser melhor para Deus. Não adianta ser melhor para os outros. Silvano doloroso. É aquilo que o Diego falou, né? O orgulho, ele meio que atrapalha Deus trabalhar na nossa vida, né? E a gente não deve vir para a igreja apenas para passear, né? A gente tem que vir para ter um compromisso, né? E não ser uma pessoa religiosa, né? O que é uma pessoa religiosa? Ela só vem da igreja, já virou costume, né? Virou hábito na vida dela, né? E assim, ir na igreja não pode se tornar um hábito, né? Você tem que vir na igreja porque você é um adorador de Deus, né? Você serve ao Senhor Jesus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não deixa que o orgulho entre na nossa vida, né? Porque a gente pensa assim, eu já estou aqui na igreja, estou vindo todos os cultos, eu não falto, né? Mas eu não tenho compromisso nenhum com Deus, né? Assim lá fora, né? Somente aqui, né? Aí o pastor deu a benção apostólica, falou amém. Aí a pessoa vai embora, aí ela já esquece, né? O compromisso que ela tem, a aliança que ela tem com Deus, né? Então, aonde a gente estiver, a gente tem que ser servo de Deus, né? É difícil, né? Mas a gente falhar, a gente erra, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? É porque assim, errar é humano, mas se você sabe que se você errar, sua alma está indo para o inferno, por que você tá aqui na igreja, você está lá de fora? Quer dizer, você fica com um pé aqui e outro lá. Daí assim, eu vejo pessoas falar assim, eu nem vejo, tá? Às vezes tem batizou e tal, mas sai daqui, às vezes procura um barco. Não estou dizendo que eu também não sou batizado, mas assim, eu sei que eu sou falho. Mas eu tenho consciência disso, que eu estou tentando melhorar. E Uhum. assim, não estou corrigindo ninguém, mas eu vejo assim que a pessoa sai daqui, vai para o bar, desce, e acho que ninguém está vendo. Mas eu acho que aquilo ali prejudica não só ela, mas também quem vem na igreja. Porque às vezes a pessoa está aqui na igreja, física e no pensamento, ela está fazendo tudo para Jesus. Mas às vezes a outra pessoa está vindo aqui assim, os lá de fora está vendo, mas a pessoa está aqui na igreja, mas está bebendo lá de fora. Quer dizer, eu acho assim, ela não é, ela está esquentando a cadeira aqui. E o que adianta, né? Quando a gente larga as coisas, igual o pastor falou ontem, a gente tem que abandonar as coisas do mundo. Não é fácil. Mas você pisar na igreja aqui, batizar e fazer as coisas lá de fora, quer dizer, quem justificar isso? É uma decisão, né, da pessoa individual, né? Ela tem que saber o que ela quer ser, né? Eu quero servir a Deus. Ótimo, então sirva a Ele, né? Mas, eu não quero, então não serve, Mas né? assim, um É exemplo. uma opinião, né? É uma decisão, no caso. Um exemplo. Eu vou ali e curto ali, assim, na feira, uma fruta, verdura, está Hum. escondido e roubo. O que quer dizer? Eu sei que está errado, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Eu sei que está errado, não é errado. Mas eu vou lá e furto, saio. Quer dizer, aí eu fiz aqui na igreja, o que tem, assim, o que eu estou buscando? Vazio? Não. Assim, o pessoal romantiza muito a Deus, sabe? Ah, não, Deus ele é amor, né? Ele sempre está pronto para te perdoar, né? Isso é uma verdade. Mas se na hora que você for fazer, né, como se diz, a coisa errada, e você morrer? Aí não deu tempo nem de você pedir perdão para Deus, nem deu tempo de você se reconciliar ou se consertar. E aí o que acontece depois, né? Então, é o que nós estamos estudando hoje. A gente tem que viver uma vida de santidade, né? É tentar ser o melhor possível, né? Tentar não errar, né? Agora, se permanecer no erro já é burrice, né? Você ficar falando as mesmas coisas, né? Errada. É assim, se a gente plantar milho, a gente colhe milho. Mas se a gente não plantar milho e colher feijão, a gente vai colher feijão. É a mesma coisa da nossa vida. Se eu estou procurando a Deus e fazendo as coisas para Deus, Deus vai me dar a colheita, abundante. Agora, se eu estiver colhendo, fazendo a ruindade dos outros, ou fazendo o que não agrada a Deus, eu com certeza vou receber a mesma coisa. É o Uhum. mesmo pagamento. Só que as pessoas, assim, eu não entendo, porque tá, é difícil, mas se eu vou na feira, às vezes o cara rouba, e me roubar e eu sei que está errado, vai, muda o meu jeito. Né? Desvia os focos, ora, pede a Deus, né? Eu, Porque aquilo ali não vem de graça.
graça, a pessoa também batalha por aquilo. É mais bonito você pedir. É mais fácil de Essa pessoa não te der, amém. É uma hora Deus dá condição, você consegue, né? Do que você ir lá e pegar, né? Tô sem condição de comprar um pão ou algo assim, né? Comprar uma fruta, você não tem como você me ajudar? tá certo. É melhor, né? Se você puder ajudar, é melhor. Isso é só um exemplo, é uma coisa de alimento, mas como você pegou outro exemplo, como que eu posso dizer? Às vezes tem um pessoal olhar assim, falando coisas na rua totalmente assim, da coisa do mundo. Ah, cumprimento, tá, mas eu não vou chegar e ficar com eles ali. Por mais que seja um colega, um amigo. Se eu vejo que a conversa não é boa, eu cumprimento e saio fora. Não precisa ficar ali. Às vezes as pessoas não ficam conversando, não. Quando a conversa é saudável, você fica, mas quando não é, você tem que fugir das coisas do mundo. Nem sempre a gente consegue fugir, porque a gente infelizmente trabalha. Às vezes com uma pessoa assim, no traçado, mas acho que a gente tem que, sabendo que é errado, a gente tem que evitar, a gente tem que sair fora. É igual eu vi um vídeo ontem lá, que fala tipo um espírito do encosto que fica no pé do ouvido da gente. Não sei se você já viu esse vídeo, mas Não. tudo que a pessoa vai falar, o espírito ali, existe, chama daqui. Aí, tantas vezes no cartão, vai e compra, você parcela em 12 vezes. Quer dizer, aí o começou a falando no ouvido dela. E aí, uma hora, às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não vai aceitar que a pessoa é. Deus perdoa, mas a pessoa que está do outro lado não vai aceitar. Acho que a vida a gente depende de cada um, é da gente mesmo, né? A gente não correr fora das coisas que o mundo te oferece. Olhar o mundo, um banquete ficar a céu aberto, mas se você quiser salvar a sua alma, se você não evitar, os caras orar. Por isso que eu acho que essa igreja, a maioria das igrejas está vazia. A pessoa ela desanima, porque o mundo oferece muita coisa. Meu. E a pessoa que não está firmada na palavra acaba caindo, né, irmão? Você tem que ver o que sai em Deus, né? Se você é frio, se você é morno, se você é quente. As duas opções para Deus é descartável, né? O frio e o morno, né? E quente é aquela pessoa que tem um compromisso para valer mesmo com Deus, né? Que a pessoa morna é aquela que vem na igreja, mas só vem por vir, ouve a palavra, gosta, né? De Deus, gosta do louvor, mas não há um compromisso na vida dela. E aquela pessoa fria é aquela que está lá no mundo mesmo, aquela que não quer saber mesmo de Deus, né? A pessoa na hora tem que pensar, ô gente, eu tenho filho, eu tenho assim, vou tentar mudar, eu tenho que dar um exemplo pro meu filho. Mas se a pessoa continua errando, fica seguindo a mesma coisa. Não é foda, né? O filho acompanha a mãe, o pai. Se você não levar ele na igreja, ele não vai. E se você não for, ele também não vai. É assim. A palavra de Deus fala: ensina teu filho o caminho que ele deve andar e andará por toda a vida. Algum dia, se você ensinar ele no caminho certo, ele crescer, ou embora, ele vê que está no caminho errado, ele vai lembrar de onde ele veio. Então, o próprio Espírito Santo vai lembrar ele de onde ele veio e vai voltar para o caminho, né? Vamos passar para a nossa segunda. Segundo, benefícios: uma vida de vitória e milagres. Josué 7,13 e Josué 3,5. Josué 7,13 e Josué 3,5. 7,13? Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifique para o amanhã, que é o Senhor do Deus de Israel. Diga isso, veja, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem dela, vocês não poderão enfrentar os inimigos. 13? 3,5. 3:5? Peraí. 13. 3, versículo. Josué disse ao povo: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. É impossível viver em vitória sem santidade. Enquanto o povo de Israel não eliminou o pecado do seu meio deles, não conseguiu vencer os para
A santidade prepara o ambiente para o milagre. Viver em vitória e receber milagres pela graça significa viver em santidade, pois a graça não é uma licença para pecar, mas o poder de Deus que nos capacita a viver em vitórias, inclusive sobre o pecado. Quando assumimos o compromisso de viver em santidade, começamos a experimentar os milagres e as maravilhas do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pergunto, com as suas palavras, comente por que o pecado nos impede de viver em vitória. O pecado impede a gente de viver em vitória? Por que o pecado? Porque, assim, aqui está citando como no dia do povo lá de Israel, que enquanto ele não tirou o pecado do meio deles, não santificou, as vitórias não veio para ele. Então eu creio que o pecado ele nos impede de viver nas bênçãos de Deus, né? Porque uma bênção plena de Deus na nossa vida, nós vamos ter que andar mais em santidade. Aqui eu falo, nós vemos na igreja, então nós temos que colocar nossa fé, nossa vida em Deus. E quando nós estamos em Deus, geralmente nós vamos errar menos, né? Se nós não for nossa fé em Deus, a tendência de nós errarmos muito é grande. Mas se a nossa fé estiver em Deus, nós vamos viver em santidade e as bênçãos de Deus vai ser derramadas na nossa vida. Assim, eu creio sim. Você acha, não? Que o pecado ele não. Por que o pecado nos comete? Com suas palavras, comente porque o pecado nos impede de viver em vitória. Porque o pecado ele traz assim, muitas coisas na vida da gente que ele desfoca totalmente as coisas de Deus. Porque aí você erra, tá certo que você vai e pede perdão a Deus. Aí daqui a pouco você na frente você tropeça desistindo. Quer dizer, você está pecando. E eu acho que o pecado ele vive juntamente com a carne, assim. Porque qualquer coisa que acontece fisicamente com a gente, não está certo, fica mancha, fica cicatriz. E quando atinge a alma, a gente fica totalmente, tira totalmente o foco do pensamento a Deus. Mas é igual eu falei, a gente tem que. A porta para quem é cristão assim, eu acho que ela é fechada. E do mundo a porta é grande, quer dizer, eles podem errar, peço perdão a Deus e perdoar. Mas assim não, eu acho que pela dificuldade, acho que a gente tem que se tornar mais forte. E o pecado, ele, infelizmente, desfoca a gente de Deus. Entendeu? A gente tem que sempre melhorar. Né? Infelizmente, sempre vai ter isso. Sempre que algo se melhorar. Para desfocar. Senhor Jorge. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Pois passa. De onde vem a vitória do ímpio, então, sendo que o pecado ele atrapalha de Deus abençoar ele? De onde vem aqui? A vitória do ímpio. Porque, querendo ou não, o ímpio ele é uma pessoa que, por exemplo, o que é um ímpio? É uma pessoa que vive em iniquidade. Já ouviu falar de Deus, conhece da Bíblia e tudo mais, mas vive em pecado, né? E tem as vitórias, né? Ou seja, às vezes a família é abençoada, às vezes consegue ter sua casa própria, seu carro, seu emprego. De onde está vindo essa bênção, sendo que nesse tópico foi falado que o pecado atrapalha da bênção chegar, né, até a pessoa. E como é que funciona isso? Então, no mundo, igualzinho o pastor falou ali ontem. Ele falou que tem ímpio que tem uma vida mais rica do que o que está na igreja. Por quê? Porque Satanás também ele costuma abençoar e enganar as pessoas. Ah, então você acha que é Satanás, então, no caso? Então não é Deus, não? Assim, muitas das vezes, a vitória plena de Deus não é, às vezes não está constituída esse mundo. Eu acho que a vitória verdadeira, Deus ele vai dar uma vida plena, uma vida abençoada aqui na terra, sim. Porque Deus, eu creio que a Bíblia fala que a chuva desce para o justo e para o injusto, né? Assim como o sol nasce todo dia sobre a vida de todos. Sim. O que acontece? Mas
aquele que entrega a vida a Deus, a verdadeira vitória dele não está constituída sobre a terra. A verdadeira vitória dele é no céu, é pelo nome do livro da vida, essa é a salvação, né? Porque a nossa vida ela não constitui só neste mundo. A vida do ímpio, sim, ele só pensa neste mundo. Você vê, ele vive a vida hoje como se não houvesse um amanhã, né? Mas o cristão não, o cristão ele sabe que a vitória dele, mesmo que seja uma vida mais abençoada aqui na terra, mas eu creio que a vitória que Deus ele tem para nós é muito maior do que qualquer vida abençoada aqui na terra. Então você acredita que o texto que nós temos sobre Josué, né, no caso o texto que eu li que Josué fala para o povo purificar, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, tem um sentido mais espiritual Pode ser. e não tanto material, porque se a gente for pensar assim, por exemplo, o ímpio ele pode receber uma benção material, mas ele não tem os dons do Espírito, ele não tem um fruto do Espírito, então tem a ver mais com algo espiritual? Assim, é e não é. Por quê? O que acontece? Deus, ele. Quando você. Voltando no dízimo, vamos supor. Deus lá em Malaquias ele fala, né? Trazei todos os dízimos na casa do Senhor e fará prova de mim. Quando você tem uma vida plena com Deus, Deus ele não vai deixar de faltar nada na sua vida. Isso aí, aquilo que você precisar, Deus vai trazer para a sua vida. Mesmo que você não vai viver uma vida que você quer. Porque muitas das vezes Deus ele vai prover aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Né? Mas eu creio que nós vamos ficar assim, quando nós confiamos em Deus, entregamos a vida para Deus, nós vamos ter uma família abençoada, as nossas finanças. Mesmo que não vai ser aquela finança que você quer, mas Deus vai prover para você poder pagar as suas contas. Deus vai te dar o seu alimento que você necessita para você alimentar, para você não passar fome. E eu creio que Deus ele vai te prosperar em todas as áreas da vida, na sua saúde. Então Deus ele é um Deus de abundância. Eu creio que as bênçãos dele estão tanto no mundo como no espiritual também. Ok. Pensa assim. Você, Diago, o que você acha? De onde vem a benção do ímpio, né? Vem do diabo, vem de Deus ou vem do esforço dele? Eu acho que o Os três. ímpio, eu acho que ele vive assim de ilusão. Mas não. Ele pode ter tudo. Você sabe se ele dorme à noite e consegue ter um bom sono. Ele pode ter uma cama boa. É de Você acha que refletir. ele consegue ter um sono bom? Não consegue. Porque tem gente que vem na terra só para dar prejuízo nos outros. Né? E- Tem gente que já vem com isso. Dá um tomo ali, outro lá na frente, outro lá na frente e bebe. É melhor que nós. Mas todo julgamento um dia chega. Chega. A Bíblia fala sobre isso. Está no Salmo, eu acho, né? E igual eu vejo, às vezes, tem pessoas que não têm, mas às vezes ela vive mais em função do dinheiro que tudo. Porque às vezes ela trabalha, rala, junta, não gosta de gastar um centavo. Ela prefere guardar, ela prefere se machucar, guardar, do que gastar R$1. Não vive uma vida. Ela vive uma vida de engano. Será que ela não tem um pensamento de um dia morrer e vai ficar para quem? Quem que vai usufruir disso? Ela pode juntar muito dinheiro, pode juntar tudo que tem, mas de que adianta? O caixão não vai levar. A terra também não vai comer. Se você pensar bastante, o ímpio eu acho que ele vive assim, só mesmo na ilusão mesmo, porque ele está se enganando. Ele pode ter tudo. Um exemplo, ele pode, às vezes ele pode ter tudo, às vezes ele não tem o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de um filho, às vezes de uma esposa. Que às vezes ele pode amar uma esposa mais bonita que for. Você achar que está interessado no que ele tem por dentro? Não. Ela está interessada nos bens materiais. Quer dizer, ele só vive de engano. Pode ter tudo, mas só vive de engano. É igualzinho um vídeo que eu vi outro dia, a menina do Rio de Janeiro. Ela falando que 2 irmãos dela morreram lá naquela tragédia. Aí ela falou assim, eu perdi 2 irmãos no tráfico. Falou assim, mas e hoje é considerado como se fosse vítima da sociedade. Ela falou assim, mas eles não eram vítimas da sociedade. Vítima era eu, meu pai e minha mãe. Então ela falou assim que o pai dela, a mãe dela, vivia tirando eles da cadeia, vivia tirando eles do lugar onde eles se metiam. Mas eles tiravam um dia e no outro eles voltavam. Ela falou assim, eles fez as escolhas deles.
né? Então eles não eram vítimas do ser sagrado. A vítima era ele, o pai, a mãe, a família. Mas eles não, eles fizeram uma escolha. E assim é na nossa vida. Toda a nossa escolha vai trazer as consequências. Se você escolhe viver uma vida plena com Deus, as bênçãos de Deus vai te alcançar. Você não precisa nem correr atrás delas, Deus vai, aonde você estiver, Deus vai mandar as bênçãos. Verdade. Né? E tudo é escolha, tudo é consequência. Então, eu creio que se nós colocar Deus no primeiro lugar na nossa vida e descansar nele, falar proezas na nossa vida. É o ímpio, ele vive isso mesmo, ele vive de ilusão, né? Sobre ilusão. E ele não tem um pensamento nenhum que ele possa salvar, sabe? Ele vive só o agora. Para ele, o mundo dele é aquilo ali, a riqueza dele. Só que vai ter uma riqueza maior no céu. Ele pensa que ele nunca vai morrer, mas quando morre, tem ninguém ao seu redor. Pode ter um médico particular, um enfermeiro particular. Quer dizer, viveu a vida só para ilusão. É o nosso terceiro benefício. Santificação gera frutificação. João 15:4. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. João, versículo. Capítulo 15, verso 4. Leia para nós, Diego. Continuem unidos comigo e continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo das uvas, como estão unidos com a planta, assim também vocês podem dar fruto e se ficarem unidos comigo. A santificação é o caminho que nos mantém ligados à videira verdadeira, que se separa do pecado e se consagra ao Senhor, cria espaço para a vida de Cristo fluir dentro de si. É essa vida que gera frutos visíveis, caráter transformado, testemunho vivo, impacto na vida dos outros. Impacto na vida das outras pessoas. Sem santidade, até podemos apresentar religiosidade, mas sem frutos dourados. E na comunhão com Cristo, pela santificação que nos transforma, ramos frutíferos para a glória de Deus. Pergunta: de que maneira a santificação pessoal contribui para o crescimento espiritual de quem convive conosco? De que maneira a santificação contribui para o crescimento espiritual de quem convive conosco? Quais são os frutos que as pessoas que estão ao seu redor veem em você através da santificação? Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas conhecem a tua vida com Cristo. Eu acho que, assim, às vezes, um exemplo que, às vezes a pessoa está no mundo do crime, eu acho que ela, quando ela transforma mesmo verdadeiramente, você vê aquilo ali uma inspiração, assim, não fisicamente da pessoa, mas o que Deus transformou na vida da pessoa. E aquele a pessoa, acho que leva assim, por dentro, ele vê o pensamento como é que a vida, sem as coisas erradas do mundo, ela santifica a pessoa. Com a coisa impossível, mas que para Deus ela transforma totalmente uma pessoa. Acho que eu acho que as pessoas veem isso, ela sente vontade de sentir o mesmo prazer que a pessoa que foi santificada assim. Acho que ela vai lutar para sentir a mesma coisa. Experimentar aquilo que Deus Experimentar a mesma coisa. Você vai lá, Bruno. Repete de novo a pergunta aí. De que maneira a santificação pessoal contribui para o crescimento espiritual de quem convive conosco? Contribui? Para o crescimento das pessoas que convivem contigo. Qual que é a letra do seu livro que você tem passado para as pessoas? Acho que assim, quando o fruto do Espírito
está nas nossas vidas mesmo, verdadeiramente, eu acho que a gente não dá trabalho para a pessoa que não está do nosso lado, não. Seja para um pastor, seja para um patrão, seja para um cônjuge. Mas quando começa a não ter esse fruto, né, nas nossas vidas, aí a pessoa que está do nosso lado, ela vai acabar meio que sendo prejudicada, né? Então aí assim, por exemplo, a gente deve exalar, né, o bom perfume de Cristo, né? Ou seja, então o que significa isso, né? A gente tem que exalar as coisas boas, né, que Jesus nos ensinou, né, para outras pessoas, né? Agora, se nós é aquelas pessoas que ninguém quer ficar perto da gente, aí a gente tem que rever alguns nossos conceitos, né? Onde a gente está errando, né? Às vezes a esposa já não está gostando, o patrão não está gostando, um amigo já não está gostando. Então tem que ver assim, o que está acontecendo conosco, né? Mas mesmo a gente, às vezes, exalando às vezes o bom perfume de Cristo, né? A própria palavra de Deus diz que por causa do nome de Jesus a gente vai ser odiado também, né? Então é mais do outro lado do que do nosso lado, né? Então a gente tem que ter o discernimento, né? E ver, né? Assim, quem ama mesmo a gente de verdade e quem já não vai muito com a nossa cara, né? Porque o próprio Jesus, ele mesmo, mas sendo que ele não agradou todo mundo, né? Não sei, ninguém bateu palma para ele. Então, da mesma forma, vai ser nós, né? Nem todo mundo vai bater palma para a gente, para aquilo que a gente for fazer, né? Mas tem uns que não só vai bater palma, como vai nos ajudar, né? A gente chegar lá, né? Naquilo que a gente quer, né? Então, assim, é claro que a gente não deve esperar a aprovação de ninguém, né? Mas que a nossa aprovação vem de Deus, né? E é o que vale, eu penso assim. E o Senei, o que você acha? Assim, eu creio que quando nós temos uma transformação na nossa vida, eu creio que as pessoas vão analisando a forma que nós vivíamos antigamente e a forma que nós vivemos no dia de hoje, né? E as pessoas vão tirando aquilo como lição para a vida delas. Uhum. Assim, uma vez eu vi uma história que havia um homem ímpio e ele ficava sentado na beira do caminho, sempre olhando o cara que era crente para a igreja. Aí o crente passava e convidava ele: vamos para a igreja? Ele falou assim: não, hoje não, eu estou lendo um livro. Aí, no outro dia, mesma coisa: vamos para a igreja? Não, hoje não, eu estou lendo um livro. E assim passou por muito tempo, ele falando que estava lendo um livro. Aí até que um dia o crente passou e perguntou ele, falou: e aí, hoje vamos na igreja? Ele falou: hoje eu vou. Aí o crente perguntou ele assim: você acabou de ler o livro? Ele falou assim: acabei. O livro que eu estava lendo era a sua vida, porque através da Interessante. sua vida eu vi que Deus opera na sua vida. Então eu quero a mesma coisa que Deus faz na sua vida, eu também quero que Ele faça na minha. Ou seja, muitas das vezes a nossa vida vai ser um livro Uhum. com as pessoas que estão longe observando a nossa vida, para que nós sejamos transformados na nossa vida e transformados em outras pessoas também através da nossa vida, né? É assim que eu penso. E você me fez lembrar, né, também da igreja de Corinto, né? Ela tinha dois problemas lá, né? Na realidade, dois que eu vou destacar. Tinha mais, né? O primeiro problema é que eles não estavam sabendo usar os dons da maneira correta, né? É um desses problemas. O segundo problema é que um estava devorando o outro, né? De alguma forma, assim, ou seja, um prejudicando o outro, levando um ou outro na justiça, né? Nós vimos lá, né? E é diante de pessoas ímpias, né? O apóstolo Paulo chama até a atenção dele, né? Que vocês têm que resolver entre si, né? Entre vocês, né? E se vocês continuar assim, verdadeiramente vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês têm que resolver, né? Ou seja, tem que usar o dom, né? Com os frutos do Espírito e não levar ninguém na justiça. Ou seja, vocês tentar e conversar e se acertar, né? Porque só o fato de um já levar o outro na justiça já tem alguma coisa errada, aí já é coisa carnal, né? Então precisa resolver, né? Colocar os pontos, né? No i, vamos dizer assim, né? Os pontos no lugar certo, as vírgulas no lugar certo, né? Os parágrafos no lugar certo, né? Você se acertar de alguma forma, né? Para ambos ser beneficiados, para não serem chamados de carnais, né? Para as outras pessoas de fora, né? Então, ou seja, então ele estava meio que repreendendo, né? E já falando assim: olha, eu não estou aí com vocês, mas isso para mim é injustificável, né? Tá errado. Então vocês se consertam. Então, da mesma forma somos nós, né? Ou seja, a gente tem que tentar fazer com que o fruto do Espírito que está em nós, né?
ele vá para a vida das outras pessoas também, né? Ou seja, de alguma forma a gente vê o amor de Deus na nossa vida, a paz, a alegria, e entre outros frutos, né, do Espírito, né, nas nossas vidas. E você, Diego, o que você acha? Ah, isso mesmo. Acho que hoje a gente não deixar de fazer essas coisas que o mundo está querendo que a gente faça. Acho que a gente tem que focar em um só caminho. E na verdade também, porque hoje a maioria das pessoas, hoje igual eu falei, existe um caminho só, existe dois, existe. Uhum. Mas você tem que saber qual é o certo. Depois que a gente arrepender, às vezes pode ser tarde. Acho que a gente tem que focar nisso aí. E é o que eu falei, acho que quem está na igreja vai errar sim, mas se você não verdadeiramente não fazer as coisas que agradam a Deus, às vezes Deus pode te arrebatar, mas você sabe para onde você vai. Se você verdadeiramente foi salvo. Uhum. Eu acho que a gente tem que abandonar de verdade as coisas do mundo. Não adianta esconder debaixo do tapete, não? Né? Resolve se esconder debaixo do tapete? As coisas erradas a gente faz. Acho que a gente tem que ser sincero para Deus. Não adianta te falar uma coisa aqui e chegar lá de fora e fazer outra. Verdade. E muitas vezes eu posso esconder debaixo do tapete aqui para Deus. Eu aposto que nós três que estamos aqui, eu aposto que às vezes a gente às falar uma coisa errada com uma pessoa, a gente não vai falar com uma pessoa para outra, mas eu te garanto isso que eu continuo errando assim, não porque eu quero, às vezes eu falo uma palavra que não é do meu agrado, nem para agradar a Deus, assim, que desagrada a Deus. O Alce também é a mesma coisa, no pensamento, no atitude. Quer dizer, não adianta eu jogar, botar aqui pro pessoal pela rua, se quem está me julgando é Deus. Acho que a gente tem que ser verdadeiramente com Deus. Não estou dizendo que eu não vou ser falso com você, mas a gente tem que ser sincero com Deus. Que a colheita, se a gente plantar, a gente vai receber, mas se a gente plantar uma colheita ruim, com certeza a gente vai colher ela também. É por isso que às vezes eu penso que hoje, às vezes, quem batiza, não é esforçar, é uma obrigação a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Porque se você batiza, você tem que ter um compromisso. Eu fiz isso, a partir de hoje isso fica difícil, mas eu tenho que viver exatamente a linha com Deus. Não adianta falar, fazer as coisas para vocês aqui e chegar lá de fora para ter outra. É testemunho, né? A gente tem que ser verdadeiro com Deus. Não adianta falar assim, eu faço isso na igreja, por lá de fora. E se você está fazendo as coisas erradas, Deus está vendo. Porque o único que pode nos julgar aqui é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Você fecha no quarto, você está chorando, mas quem está de fora, às vezes está te sorrindo, sorrir de fora. Às vezes você está no carro novo e assim, mas pela dificuldade. Às vezes está parcelado o carro, mas você continua sorrindo, pedindo sem cabeça. Deus, que você me dê autoestima, me deu trabalhos melhor, não ganhei muito, mas me dê força, que na minha família eu não fiz de errado, meus amigos. Às vezes você sai na rua e está sorrindo, tem um carro na garagem, mas os outros que estão de fora não deviam ter medo, eles devem falar, esse cara está mexendo alguma coisa errada, ganhou dele, está roubando, não sei. Mas você está sorrindo para a pessoa de fora, mas por dentro você está firme com Deus. Conclusão. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Viva separado para Ele e decida buscar a santificação todos os dias. A santidade é o caminho para a plenitude. Confie em Jesus, mantenha-se firme na santificação diária e experimente os frutos de uma vida verdadeiramente abençoada. Amém, meus irmãos? É igual um versículo, né, fala, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Aí tá jogando lá pro futuro, não tá? Mas acho que sem santidade a gente não vê nem hoje o Senhor, para falar a verdade. A gente não consegue nem perceber Ele nas nossas vidas, né? Então, a santificação tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser até a nossa partida ou até a vinda dele. Que a gente tem que ser humilde e verdadeiro. Porque quando a gente erra nas bolas de fora, a gente tem que baixar, como meu pai falava. Se você erra, você abaixa a cabeça. Você tem que escutar, é um pouco falar.
E a gente tem que ser com Deus desse jeito. Um dia ele fala, Deus me perdoe, e sair, você tem que abaixar e ficar de joelho, pedir perdão dele até aceitar a Deus. Senão não adianta nada. Ah, eu rezo ali só e tal, Deus já me perdoa. Não é assim não. Joelho, abaixa a cabeça e olha. Aí conversa pelo perdão a Deus. Só assim. Então foi isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esse super estudo abençoado sobre a santificação. Qual a sua opinião sobre a santificação? Fique com essa mensagem aí que possa ter sido de grande relevância para a sua vida. Deus abençoe, fique na paz.